Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Agorizada, bora falar das últimas de Grêmio. Eu quero conversar com você sobre um assunto que o Renato trouxe ontem na coletiva e que acabou reverberando bastante depois nas redes sociais, porque o Renato falou muito ontem na coletiva sobre a questão dos investimentos. A diferença que pode ser a partir do Campeonato Brasileiro do ano que vem, do grupo das SAFs e do grupo dos times que não tem SAF, ou seja, que tem um poder de investimento muito menor do que esses clubes que têm esse aporte de dinheiro aí das empresas. Fato é, meus amigos, que o Grêmio dessa temporada também investiu bastante. Não como as SAFs. Isso eu concordo com o próprio Renato, que é uma situação difícil de competir. Mas acredito que com organização a gente consegue pelo menos se aproximar. Nesse momento, o Grêmio conseguiu fazer um bom investimento e eu continuo batendo na tecla. Nós não temos time para estar brigando para não cair. Nós não temos time para ser meio de tabela. Acredito que com os erros que nós cometemos durante a temporada, o Grêmio está na situação que está. Mas não por não ter um plantel, não por não ter um time. Temos problemas defensivos sérios. Temos falta de jogadores para o nosso meio-campo e também para nosso sistema defensivo. Temos, mas não a ponto de estarmos brigando para não cair. Eu quero trazer para vocês números de tudo que eu estou falando, porque é muito fácil chegar e falar. O pessoal do Globoesporte.com fez uma análise das últimas janelas de transferências do futebol brasileiro. E eu trago para vocês alguns dados que o pessoal trouxe por lá também. Olha só, se nós analisarmos o todo até o momento, os primeiros 10 clubes que estão aí que mais investiram nessa temporada, o Grêmio aparece justamente em 10º. Em primeiro, por óbvio, vem a SAF do Botafogo, que investiu pra caramba. Os caras botaram muita grana. Até o momento foram 18 reforços, investindo 323 milhões de reais. Aí vem o Flamengo, que não é SAF, mas é um clube bem endinheirado, bem organizado, se organizou com o tempo. Mas o Flamengo tem toda aquela situação também que todo mundo já sabe. Então o Flamengo é um time muito bem organizado e que tem todo o seu tamanho. O Palmeiras não é uma SAF, mas a gente sabe que tem todo o investimento da empresa da presidente, da Leila Pereira. O Cruzeiro é um clube que virou SAF e investiu bastante nessa janela do meio do ano. O Corinthians não é um clube SAF, mas o Corinthians investiu e está numa situação delicada, complicada, mas que também investiu. Aí se discute se foi certo, mas que investiu. Vasco teve o seu investimento com a sua SAF complicada também, mas investiu. O Bahia investiu muito também com o seu Grupo City, aparece por ali. O nosso rival teve o aporte financeiro no início da temporada não é SAF com eles, é a situação lá da Liga Forte Futebol, a LFF. Então eles tiveram aquele aporte de grana e conseguiram fazer esse investimento. Se a gente pegar para analisar o nosso investimento ali de 86 milhões nessa temporada e do rival com 97, tá uma diferença ali de 11 milhões, nem chega a isso. Vamos lá, se a gente botar na ponta da caneta, talvez nem seja uma diferença tão grande assim. Não seja uma diferença tão grande assim. Atlético Mineiro investiu bastante, mas o Atlético tem o poder da sua... Não é bem uma SAF o Atlético, né? Eu acho que o Atlético tem uma situação, ainda que não é bem uma SAF. Eu vou ficar devendo para vocês a situação certinha do Atlético, mas o Atlético investiu bem também nessa situação. Aí nós vamos para o comparativo com o pessoal de baixo, quem investiu menos que o Grêmio. Porque aí é que mora o grande ponto, né? Porque o Renato ele fala muito do pessoal que investe bastante, mas eu quero mostrar pra vocês que teve gente que investiu menos que o Grêmio e está bem posicionado na tabela. O próprio ali lá embaixo, lá, ó, o Fortaleza, investiu 54 milhões nessa temporada e o Fortaleza briga lá na parte de cima da tabela. Diogo, o Fortaleza não teve a questão das enchentes. Tudo bem, o Fortaleza não teve enchentes, mas o Grêmio não foi eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil por conta das enchentes. O Grêmio foi eliminado por conta dos erros do seu treinador na hora de escolher o time. Esse foi o grande problema. Quando os reforços chegaram, Arezzo, Aravena, Monsalve, Bright White, o Grêmio já tinha esses jogadores à disposição. O Bright White ainda não, mas os outros o Grêmio tinha à disposição. O Grêmio poderia ter colocado esses atletas para atuarem no jogo contra o Corinthians. Nós fomos eliminados para os reservas do Corinthians, que está caindo para a segunda divisão. É inaceitável isso. Eu não consigo dizer que o Grêmio consegue fazer um bom campeonato. Eu não consigo achar que o Grêmio está jogando bem. Eu não consigo olhar
Eu não entendo como é que o Renato consegue olhar para os jornalistas, sabendo que ele está falando com o torcedor, quando ele se remete à imprensa, e tentar dizer que o Grêmio está indo num caminho, no melhor caminho que conseguiria na temporada por conta da enchente. Não entra na minha cabeça, e eu acredito que não entre na tua cabeça também, e na grande maioria. Porque não é uma justificativa para o ano pífio que nós estamos tendo. O Grêmio investiu pra caramba, o Grêmio investiu muito. 86 milhões de reais o Grêmio investiu nessa temporada. O Grêmio investiu 40 e poucos milhões a mais do que o Fortaleza. 30 e poucos, perdão. Na aula de matemática eu falei. 30 e poucos milhões a mais do que o Fortaleza. Gente, não tem justificativa. Não tem justificativa. Atlético Paranaense investiu bastante também em Itacapenguiano. São Paulo investiu menos que nós e está na parte de cima. E o São Paulo teve a Copa do Brasil que venceu. São Paulo ainda tinha dinheiro para investir. Fluminense investiu menos, Itacapenguiano. Bragantino investiu bem menos, 29 milhões e 900. E é uma SAF. É uma SAF. Mas também está brigando para não cair. Aí vem os clubes, claro, que tem as suas dificuldades. O Vitória, o Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma. Não vamos longe, gente. O próprio Juventude. Olha o que o Juventude investiu, gente. Não chega a 1 milhão. Juventude. O próprio Vitória, que tá ali brigando para não cair, mas tá fora também. Então, assim, não tem justificativa, né? Tá aqui os números. Os números não mentem. O Renato não gosta de falar de números. Ontem ele usou os números para se justificar quanto à sua passagem lá no Flamengo. Os números estão aqui também. Os números não mentem. O Grêmio investiu e investiu bem nessa temporada e não está na posição em que deveria estar, com toda certeza, tá? Quero falar outra situação com vocês muito importante aqui. Hoje pela manhã, o repórter Eduardo Gabardo, em sua coluna lá em GZH, trouxe essa matéria que eu vou botar para vocês aqui no ar, o que existe de concreto entre Corinthians e Renato Portaluppi para 2025. Bom, o que o Gabardo trouxe de informação na sua coluna, na verdade é uma confirmação do que o que nós já vínhamos trazendo aqui e em outros portais também. O Gabardo agora teve a sua confirmação, então o Gabardo com essa proximidade que ele tem com o Renato, e todo mundo sabe, eu não estou contando nenhuma novidade, todo mundo sabe que o Gabardo é muito próximo do Renato, tanto que muitas coisas é o próprio Renato que vaza, tá? Muitas coisas é o próprio Renato que vaza. O Renato fala muito da imprensa, é bom falar um pouquinho do Renato também, dessa situação ele não conta, mas muita coisa é o próprio Renato que vaza para a imprensa. Vocês sabiam disso, né? Bom, enfim, o Gabardo ele tem uma informação muito parecida, idêntica na verdade, com a que a gente já trabalha aqui. O Renato, ele foi procurado pelo Corinthians no meio da temporada, não quis ir para lá. Nessa reta final, o Corinthians está avaliando sim a possibilidade, de trocar de treinador para a próxima temporada, e o Renato é o ficha 1 do Corinthians para 2025 nessa possibilidade de troca. Renato é sim o cara da direção do Corinthians para assumir o clube paulista em 2025. O detalhe dessa história toda é que a última rodada é justamente contra o Corinthians, né? Olha só como o destino é muito maluco, né? Numa situação em que as duas equipes ali... Felizmente o Grêmio não está numa situação tão complicada quanto a do Corinthians. O Corinthians está dentro da zona de rebaixamento. Agora deve estar um pontinho... deve estar fora, assim. Eles têm um clássico agora na segunda-feira contra o Palmeiras, né? Clássico pegado pro lá, né? E quis o destino que justamente contra o Corinthians o Grêmio faria sua última partida dessa temporada no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade daqui a pouco de rebaixar o Corinthians. Eu só não quero precisar vencer para não cair. É só isso, porque a gente sabe que o sistema é meio complicado. Mas quis o destino que o Grêmio pudesse ter essa chance aí de, quem sabe, por que não, responder o que aconteceu em 2021, né? Gurizada, quero encerrar com vocês falando sobre outra situação importante aqui no nosso canal, mas antes eu quero que tu deixe o teu like. Tu te inscreva aqui no canal, se tu ainda não for inscrito, deixa o teu like que é sempre muito importante. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês com a gente aqui, que passamos dos 15 mil inscritos, e a parceria de vocês é fundamental para o nosso conteúdo aqui, tá? Muito obrigado de verdade pelo carinho. Quero encerrar com vocês falando ainda sobre a coletiva de ontem do Renato, mas aqui um ponto que sai um pouco dessa situação, porque o Renato falou em falta de tempo para treinar e colocar em prática situações e ideias. Eu achei que eu não ouviria isso. Mas realmente o Renato falou que falta tempo.
Ele tá gostando do que ele tá vendo do Grêmio, ele tá gostando da forma como o Grêmio vem jogando, o Grêmio vem se comportando. Nessas mudanças ele tá avaliando como positiva. Só que falta tempo para poder colocar uma metodologia diferente, falta tempo para colocar essas ideias em prática para o Grêmio poder, quem sabe, achar uma forma ideal de jogo, e por isso que ele vai testando, vai mudando e vai colocando outras possibilidades na hora de jogar contra adversários diferentes. Eu achei que eu não ouviria isso. Eu não achei que, principalmente depois de uma semana praticamente de folga antes de um clássico Grenal. Depois do mês de setembro, em que nós tivemos aí dias e dias de folga. Eu deixo pra vocês. Eu deixo pra vocês. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Deixa o like aqui embaixo, sempre muito importante. A gente volta a qualquer momento aí com outras informações do Tricolor. Até mais.